com o meu áudio. Vambora. Mesma coisa com o meu áudio, perfeito. Pronto, Matheus, pode puxar de roxo aí, o nosso primeiro roxo invisível. Vai! Primeiramente, Samuel vai tomar no cu. Segundamente, eu estou sem câmera. Minha câmera tá aqui, ela tá aqui. Mas eu não estou aqui. As compras de 1,99 aí, baixa essas câmeras aí, é foda. Mas eu ainda estou aqui. Não, e tem mais um porém. O meu fone também não tá funcionando. Agora que eu me dei conta que eu tô ouvindo vocês da TV, não tô ouvindo vocês do meu fone. Quero relembrar a mesma a coisa todos. com o áudio também. Quero relembrar a todos Às vezes é que StreamYard. eu trabalho de TI de segunda a sexta, tá bom? Não, domingo. Se hoje Domingo fosse segunda a sexta, você ia ajudar a gente, né? Mas resumindo, Eu se acho que vira fala, doidinho. ele abre um Vocês Vou chamado. ajudar vocês, mas se precisar fazer uma chave de um carro, pode me Tem ligar. chamada aberta aí, não? Se tiver chamada aberta. Ai, Sabe, Samuel, cara, eu vai preciso, tocando hein? aí, Eu Samuel. Vai preciso de um cara tocando bom aqui, pra pelo fazer menos o chave de fone eu vou Mercedes. tentar Boa noite. liberar aqui, tá? Cadê? Olha aí, legados. Como vocês sabem, né, assistimos esse episódio especial de The Last of Us, só praticamente de flashback. A gente vai comentar já já o que a gente achou. Mas antes, vamos dar uma olhadinha quem chegou aqui, ó, rapidinho. A Andressa já tá na área, mandou um like aí, pediu pra todo mundo tacar o likezão doideirazão. Vamos lá, negada. Ó. Ouvi dizer, já tá frescando. Cadê? Calma, pai. Matheus aí com a câmera dele doideirazona aí. Aí, desse tinham prometido que seria épico. Pois é, falaram isso aí também, desse episódio. Papo Game que também tá na área, seja bem-vindo, garotinho. Desse falou, bom, a cena do final é extremamente emocionante. Pena que tá fora da ordem que deveria ter sido. Papo Game que falou, eu entendi que quando ele diz eu prometo e atira na hora, ela saca que ele mentiu. Por isso que a raiva, e não porque ele matou o cara em si, é pelo fato dele mentir. Entenderam o Hang Lang? Entendemos, viu, garotinho? E a Andressa falou, tirando as frustrações de lado, Pedro Pascoal arrasa quando o assunto é drama. Bela Hansen mandou muito bem também. Enquanto isso, ouvi dizer, continua frescando. Cadê? Não, mandou no WhatsApp essa pessoa aí. É. Já tem que começar a ter paciência. Andressa Valim falou, já prevemos as chuvas de dislikes e resenhas xingando o episódio com força. Vai ser o primeiro episódio com nota baixa sem lacração aí, ó. Sem o povo da lacração, hein? Como assim? Josué Oliveira gostou do episódio, já mandou a nota 8 aqui, viu? Já foi profetizando aí que gostou. Papo Game falou, mas é um raciocínio de que se ele mentiu agora, ele mentiu antes. Por isso a revolta. Por mais que no fundo ela soubesse, o famoso justifica, mas não explica. Não explica outras coisas também, não explica porque do nada é inteligente e da outra hora ela é burra. Matheus Fantasma. Vamos. Oi, boa noite, galerinha. E aí, grande Júlio. Vamos lá. Essa escolha de personagem do jogo é ruim de engolir. Pois setista, comece, garotinho. Vai lá, bota pra fora, que eu sinto que você está querendo extravasar. Habla. Não é extravasar. Os comentários estão falando dos bagulho antes da gente falar, mano. Vamos falar primeiro, depois a gente lê. Sim. Cara, muita coisa aconteceu, né? Sim. Bom, vamos diferença do jogo primeiro, talvez? Vamos pular para aí. Já esquece o jogo, cara. Não. Primeira coisa que eu notei, esse foi o primeiro episódio que foi escrito e dirigido pelo Neil Druckmann até agora. Então, todos os outros foi o Craig Mazin. Então, acho que isso é digno de Craig Mazin de Chernobyl. Deu pra ver, mano. Acho que isso é digno de nota e assim, e é o episódio que mais próximo chega do jogo, das coisas que aconteceram no jogo. Praticamente todas as cenas foi igualzinho, não mudou muita coisa. O que eu achei fantástico. Por mim, funcionou muito bem. A principal mudança foi como ele fala para ela, né? Porque no jogo, o jeito que ele fala para ela foge, ela vai até o Hospital dos Fireflies, vê um monte de áudio que desmente o que ele falou, e aí quando ele chega, que ele vai atrás dela, e ele chega lá, ele fala para ela na frente do Hospital dos Fireflies. Isso não aconteceu aqui. Eles usaram a cena
que eles se reconciliam no jogo para fazer as duas coisas, para reconciliar e para ele falar a verdade para ela. Eu achei que isso tirou um pouco do impacto do momento que ele fala para ela o que aconteceu e ele confirma que ele mentiu e tal. Mas mas para mim funcionou e eu entendi que é o que o Homem-Mal falou, é uma outra mídia, é uma outra coisa, eles tinham que priorizar e ele decidiu priorizar outras coisas. E eu gostei muito também do jeito que eles fizeram o negócio do Eugene. Eu achei aquela cena fantástica do Eugene. Que é o nosso amado, né? Meu nome dele, mas o Cypher. É o mesmo ator do Cypher. Do Matrix, isso. E eu gostei muito dessa mudança, porque aquela cena serviu vários propósitos diferentes, né? Então, cara, eu não sei, eu tô meio surpreso que vocês têm críticas, porque eu tenho 0 críticas para esse episódio. Cara, literalmente 0. Eu não tenho o que falar de crítica. Eu vou pular, porque vai com o assunto que a gente estava conversando desses dias, cara, da consistência dos personagens, cara. Para mim, o Tommy, que deixou esse diálogo inteiro do cara mordido e mente para ele, leva. Para mim, aí falha a consistência do personagem, entendeu? Para mim, o Tommy, ó, o Joel. Para mim, o Joel é o cara que falava: putz, você tá mordido? Pau. Não iria deixar esticar do jeito que esticou, para levar, para ter a ramificação que teve, para fazer na frente da Ellie, para ela ficar puta, e ela chegar lá no negócio e contar para a mulher ficar brava. Para mim, tudo isso não deveria ter acontecido pelo que eu conheço, pelo que eu espero do personagem do Joel. Jogo, seriado, tudo que a gente viu até agora. Né? Para mim, essa foi a pior parte. Gerou todo um arco que não é consistente com o personagem para mim até agora. Né? Não, mas a Ellie estava lá, por isso que ele fez isso. Se a Ellie não tivesse lá, concordo. Então, o que está acontecendo aqui? O Matheus tá querendo. O Samuel ou o Matheus estão. Eles estão mais preocupados em fazer um joguinho de câmera do que o Matheus. Não, o Matheus. Calma, gente. O Matheus ele tá no telhado, ele tá mexendo na antena. Ele tá virando bombril na esquerda. Bombril na câmera. Bombril na ponta da antena. Mas vai. Então, para mim, cara, foi essa falta de consistência. Terem trocado, para mim, a ordem de. Outra coisa que a gente estava falando também, de que a gente precisava do flashback para construir a relação do Joey com a Ellie, que a gente não estava sentindo isso nessa segunda temporada. Para mim, cara, fez o vínculo enquanto fez aquele vínculo ali anos antes de tudo acontecer. Né? Nossa, como eu queria que vocês estivessem me vendo. Só para vocês verem que eu tô mostrando o dedo pro Samuel desde a hora que essa merda começou a dar problema, velho. Sério. O host tem destaque, meu filho. O host tem destaque. Foi isso que eu não gostei, cara. Realmente a falta de consistência do treco, cara. Putz. Eu não acho que a falta de consistência vem só do Joel, não. Qual que é meu... Assim... Não gostei tanto desse episódio, assim, falando cruamente falando assim mesmo. Acho ok o flashback antes da abertura. Deu o gancho para uma frase no final. Se não tivesse esse flashback, ia ter o mesmo impacto. Entendeu? Mas legal construir a infância do Joey, legal construir a infância do Tommy e tal, enfim. Passando. A Ellie, do nada, ela tem uma expertise muito legal na personagem dela e no futuro ela não tem. Ela não mostra isso nos episódios. Entendeu? Expertise do quê? Como assim? Expertise de entender a questão dos fatos do que aconteceu no passado lá do Joey e começar a duvidar dele. Entendeu? É uma expertise que, velho, simplesmente ela não tem. Ela fica dependendo da Dina pra tudo. Ela faz diálogo muito pouco inteligente, assim, sobre a questão de personagem. Assim, mas aonde que nesse episódio mostrou a expertise de combate dela? Não mostrou, ela tava no começo, foi a primeira patrulha. Tudo bem, mas eu tô falando sobre a questão básica de patrulha. Ela não sabia fazer uma triangulação, ela não sabia reconhecer um perímetro. Não sabia, Seth. Não sabia.
Não, mas a gente tá falando desse episódio. E agora, assim, nesse episódio, de repente, ela começa a duvidar até dos fatos, das questões de como aconteceu a sequência de fatos do que aconteceu com os vagalumes com o Joel. Ah, não daria tempo porque você estava me carregando. Não daria tempo porque se a gente estava lá na frente com o pessoal, então como é que eles chegaram a tempo de tal coisa? Ah, não aconteceu por conta disso daí. Ela faz toda essa linha de raciocínio. E depois ela não faz mais linha de raciocínio nenhum no presente. Ela só vai 880, né? Ela não é tipo 100% burra ou 100% inteligente. Tem coisas que ela entende melhor que outras. Bom, eu não vi essa dissonância. Assim, isso não me incomoda. Mas, enfim, vocês não estão me vendo e eu não falei nada sobre o episódio ainda, mas agora eu vou falar. E é o seguinte, o episódio ele é ruim. Ele, na minha lista de todos até agora, eu coloco ele como um dos mais fracos e que eu fiquei muito chateado porque eu gostei muito do último. Eu achei que esse aqui nós íamos ter um flashback, sim, tá? Mas sobre o desenvolvimento do que eles colocaram em série, tá errado, tá mal feito. Eles tratam os aniversários dela de 16 até 19. Então, 16, 17, 18, 19 são 4 anos, tá? O primeiro ano é bonitinho, o segundo ano é mais ou menos, o terceiro ano o caldo já não é o mesmo e no último fudeu. A gente viu 4 anos de aniversário para essa história do que aconteceu lá no hospital acontecer na morte que antecede, na noite que antecede a morte do Joey. Não, cara. Se não me engano, no jogo, assim, sem comparar, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso para narrativa não funciona. Esse ódio, essa briga supera a adolescência, tipo assim, uma menina chata de adolescente. Mas foi só por causa do maconheiro lá que ela ficou desse jeito. Ela ficou amargurando 4 anos para perguntar para ele o que aconteceu. Foi perguntar agora. Tipo, a série mostrou 4 anos dentro de um episódio. A qualquer momento podiam fazer esse desenvolvimento para ele estar puta até o momento que a gente está vendo ela agora. E eles deixaram para a noite que antecede a cagada. Cara, esse episódio foi mal feito. Foi mal escrito, foi mal dirigido, foi mal. É o que eu citei na hora do episódio, assim. É muito pouco entendível pra mim ela ficar com 9 meses com o birro do Joe porque ela matou o Eudine. Eu falei, ele vacilou, ele fez sacanagem. Você prometeu uma coisa pra pessoa e você fazer o contrário é uma puta sacanagem, tá ligado? E tem a ver com o que o Alan falou também, meu. O Joel é chegar lá e matar o cara e acabou. Só que assim, ela assim, entendo até ela ter falado pra Abby lá, Camargo, esqueci o nome pra mãe do Kevin, pra mãe do Kevin. Eu até entendo ela ter falado, ter dado ele, eu concordo com isso daí. Só que ela ficar amargurando 9 meses, porra. Eu achei que esses 9 meses ela ia ter. Acho que ela no jogo ela volta lá no hospital, não volta? E até entendeu? Até a mãe do Kevin perdoa. Até a mãe do Kevin releva que ela passa a atender o Joe como paciente dela. Se bem que ela diz, eu te odeio, os caralho, mas ela convive com o cara esse tempo todo, entendeu? Então eu assim, achei ruim. Eu acho que assim, fiquei triste. Talvez eu seja chato pra cacete também, entendeu? E acho muito pouco entendível. Mas não vamos te contrariar, não vamos te contrariar. Mas assim, acho muito pouco entendível. Mas assim, não acho que é peso suficiente pra ficar 9 meses com raiva, velho. Matar o Eudine infectado não é peso suficiente pra ficar 9 meses com raiva. Antes de chegar a hora do Samuel, só comentar um negócio que eu tava falando com a Vanessa aqui, cara. Eu tô falando que eles estão tentando humanizar o Joe, e, cara, não é o que a gente quer ver. A gente não quer ver um Joe humano. A gente quer ver a relação, o quão importante é o Joey para ele e a Ellie para o Joey. A gente não quer entender o que o Joel fez. A gente não precisa. Já tá feito. A decisão que o Joel tomou lá atrás, ele tomou e acabou, cara. O que a gente precisa ver é da onde vai sair esse ódio da Ellie para levar aí o resto da temporada e uma outra inteira. Isso não tem que humanizar o Joe, tem que mostrar o quanto um é importante para o outro. E para mim isso está falhando. Né? Esse episódio que deveria fazer isso, fez 20% do episódio, o resto passou por cima. Eu acho que a primeira metade mostra. Na real, eles pegaram uma série que agora vão ser 7 episódios, né? Para em 2 episódios mostrar coisas relativas à história do segundo jogo, que é a parte da vingança, que até agora ela pegou uma só, que foi a Nora, né? Então, assim, eles vão levar 7 episódios para construir uma coisa que tu faria em 3, 4 linhas de diálogo, de raciocínio ali, jogo rápido, e vai embora pra ação, vai embora porque, assim, as ações do Joey lá na primeira temporada, foda-se, não tem mais volta, a gente não precisa mais dele aqui.
Tem que ter um flashback ou outro para mostrar alguma coisa que os dois viveram? Ok, beleza, mas deu. Vamos embora, segue o barco. Assim, o que a série faz? A série não consegue matar esse cara mesmo. E nós vamos continuar com isso, porque na próxima temporada nós ainda vamos ter mais coisa do Aí ele Joel. chega, ele dá um show de atuação no penúltimo episódio, ele manda bem pra cacete. Ele aí, o episódio que vem, né, vai olhar o Marquito aí triste aí na chuva aí porque matou a Dina e a gente vai sentir falta do cara. Exato. Só quero dizer, quem jogou o game, assim Ai. como eu, Vamos sabe você que mesmo? essa Lá parte vamos do nós. museu foi resumida pra caralho, meu irmão. Mas resumiram demais, mano. Mas a parte do museu não é muito gameplay de tu catando coisa dentro do museu. Eu achei não maneiro, precisa ter na série, maneiro velho. pra caramba esse começo aí. Porra de museu O só que tem tinha duas que coisas, ter- macho. O o cara que chega tinha lá, que só tem ter os planetinhos também. rodando e o negócio. Cadê os outros Ela dinossauros? sobe no Cadê? dinossauro. No jogo, Mas ela cadê sobe a no parte dinossauro. do chapéu, mas que pega o chapéu, Acho ela que brinca sim, eu com não ele, dá o lembro, chapéu Matheus, mas eu acho que pro sim. Joel. O Samuel disse que não, ela não sobe no dinossauro, né, Samuel? Eu não lembro dela subir, não. Já Eu tem não mais lembro, Eu coisa, acho que ela então, sobe é. sim, eu não lembro. Eu não lembro, Eu não. posso estar errado. eu não lembro dela Mas eu subir, lembro do não. dinossauro. Ela vê Não, o dinossauro eu também Cara. lembro, eu só não lembro dela subir Cara, nele. Essa Dinossauro, série vai acabar e o capacete, Samuel. módulo. Essa série vai acabar e o Samuel não consegue entender que o jogo é uma coisa e a série ele é outra. Tá diferente. difícil. Não Mas vai, eu gosto de comparar, mas eu gosto de comparar. Semana que vem ele vai estar quebrando tudo quando a Abby não aparecer no episódio do último Vai, episódio. vai, com certeza. Ele vai estar quebrando Eu tudo. acho que essa história do Eugene cagou o pau. Cagou o pau com tudo, assim. Mudou tudo, deixou o negócio todo baldeado. Eu não gostei como foi colocado isso aí. Eu acho que não. Não tem, como vocês já falaram, não tem peso da Ellie ficar chateada usando o Eugene como base, entendeu? Não tem sentido. Não tem. Mas não foi só o Eugene, galera. Não foi só o Eugene, galera. Não foi só aquele momento. Ela percebeu ela viu o Joe fazendo com o Eugene o que ele fez com ela 4 anos antes. E depois ele viu ele fazendo com a Gale quando chegou lá no Jackson de novo. Ele viu ele mentindo, ele enganando então não tem nada a ver com o Eugene, cara. Tipo, o ódio dela não tem nada a ver com o Eugene. Tem o Eugene só Foi o estopim, mas eu ainda acho que foi o estopim. Foi tipo assim, só cimentou para ela o que ela já estava achando que ele tinha feito. Só que vocês estão só que cientista, eu concordo. Seguidas, viu com o Tu tá trilhando essa estrada, cientista, porque tu conhece a história e tu sabe quem são esses personagens, por isso que tu trilha desse jeito a estrada. Agora, pro espectador que não conhece a história do jogo, que não entende essa parada, não consegue ver essa coisa tão próxima desse ódio. Tipo assim, pro espectador que tá só acompanhando a série agora, não tem cabimento. Ela amargurou 3 anos. A série constrói 4 anos em um episódio para nos últimos 9 meses ela ficar com raiva, porque por causa do Eugene. É isso que o espectador comum que não conhece a história, não entende os personagens, vai pensar, vai achar. Mas assim, sabe o que me pega mais disso daí? Eu discordo. O que me pega mais disso daí? Beleza, ela entendeu, acho super válido esse argumento, ela entendeu que mentiu naquela vez e deu um gatilho nela e foda-se, né? Essas coisas tudo. Só que o que pega? Pega é que não dava pra ela ficar com raiva em um mês e trocar uma ideia. Esse diálogo que a gente viu depois de 9 meses não dava pra ser antes. Porque não me parece tão forte. Porque assim, e não me parece ela amargurar 9 meses do Joel e 1 mês depois que ele morreu, ela querer voltar porque a Dina tá grávida, assim, tipo... sei lá, eu não consigo entender essa questão da Ellie. E depois de uma briga que ela tava mais puta com ele ainda, mano. Sabe? Tipo assim, não dava pra ser um pouco antes? A questão ela confrontasse o Joel ali, na hora que acabou, trouxe o maluco, a mulher deu as costas, tipo ela assim, virava pro Joe. Falava, o que aconteceu isso, e fazia as perguntas que ela tava ensaiando. Exato, entendeu? Tipo já assim, teve período de raiva aí. Entenderíamos os 9 meses de raiva, né? Isso. Com certeza. Eu concordo com isso que vocês falaram. Podia ter sido antes, podia. Por que não me incomoda porque não foi antes? Porque tem pessoas que lidam com esse tipo de coisa de maneiras diferentes. Então, tipo, tem gente que quando acontece alguma coisa que irrita ou que incomoda e tal, essa pessoa precisa de um tempo para processar isso antes de confrontar, certo? E tem outras pessoas que faz na hora e é explosão e ponto final.
Então, eu entendo e eu concordo com o que vocês falaram. Poderia ter sido mais cedo? Sim. Mas não me incomoda ter sido 9 meses depois, porque para mim não. Para mim não mudaria o impacto. Eles só tiveram que meio que casar os 4 anos ali, por isso que eles colocaram 9 meses, e para mim é uma decisão técnica, tá ligado? Mas ela já muda, tava com as perguntas na mim, ponta da concordo língua que ali, é uma velho. Ela já decisão tinha técnica. processado isso, já tava com aquilo no Ah, fundo mano, da é mente. porque eu fiquei... ela tinha ali no Eugene, foi a primeira vez que ela confirmou as coisas que ela ia já perguntar mostra pra ela ele. fazer, Ela ela ia ensaiando as suspeitando. perguntas antes. Ela tava na com cena anterior. dúvida na cabeça e ela queria confrontar ele Exato, para então para mim perguntar ela pra já ele. processou, É ela já tinha diferente do que ela processado, já vê ele tava... fazendo isso com outras pessoas, o que confirmou na cabeça dela as perguntas que ela ia fazer já. São duas emoções diferentes, certo? Uma é ela com dúvida e ela querendo perguntar para ver o que ele fala. A outra é as ações Ela dele com certeza queria confirmando as saber os coisas. detalhes. Eu Hã? achei que Samuel, tu depois disso chegou a daí... puxar o chat já, Samuel? Ainda não. Eu cheguei a puxar o iníciozinho O dele chat já. tá completamente focado aqui, mano. Eu achei que depois dessa briga que eles tiveram, ela ia lá no hospital, enfim, ia tirar as próprias conclusões, e aí daria o Sim. motivo de 9 meses. Mas não foi. Eu achei, Aí, tipo... eu achei que no jogo, o jeito que fizeram, que nem eu falei no começo, ela saiu correndo, foi no hospital, viu as informações e tal. Eu achei que foi muito bem feito. Mas eu também concordo o jeito que eles fizeram daqui, porque esse episódio já tem mais de 1 hora, com todas essas diminuições que a gente está falando, que incomodou o Samuel aí, o negócio do museu, por exemplo. Mas eu achei o suficiente, porque eu entendi o que eles quiseram fazer com esse episódio. Então eu achei que a parte do museu, no jogo é mais legal? Sim, porque mostra mais coisas. Mas o que eles decidiram colocar na série, pra mim funcionou, porque eu entendo que eles não podem ter um episódio de 1h30, tá ligado? Eles Mas tinham olha que só, condensar as coisas. se eles pegam, quando ele chega lá no Eugene, e o Eugene diz, não, eu quero me despedir dela, não sei o que, não sei o que, e ele diz assim, não, beleza, vou te levar lá. E aí manda a Ellie sair. Quando a Ellie dá as costas e ele mata o cara, não tinha 10 minutos deles caminhando no mato, ele chegar na beira de um penhasco. Tu usa esses 10 minutos para fazer um flashback da Ellie indo pro hospital. E aí sim, a gente tem uma construção de ódio, de rancor, de decepção maior do que 9 meses que ficou num hiato aberto para nós. A gente só tem aquele papo e corta para a festa e para aquela conversa deles, entendeu? Eles tinham a resolução desses 9 meses de briga e de ódio. Era 5 minutos dela chegando no hospital, pegando tudo que ela precisa lá, entender o que aconteceu e já volta e já confronta ele, o porquê disso. E não aquele papo na varanda, uma noite que antecede a morte do cara, velho. E é um papo na varanda que podia ter sido muito mais tranquilo antes. Tipo assim, não precisava ser depois de uma briga, podia ser um domingo aí de Páscoa, um almoço aí. Eles vem cá, uma ideia, mas é verdade, podia ser um momento mais gostoso, que ia até ficar de bem, sabe? Tipo, ó, fiz sim, não me arrependo, foda-se. Beleza? Joe, então eu vou me esforçar pra gente voltar a ficar legal, tal, beleza? Beleza. Aí passa aí mais 3 meses, tá tudo legal de novo. O Samuel falou, né, que ela, no jogo, ela também fala, eu vou tentar fazer com que a gente se dê bem e tal, né? E ela fala isso no jogo. Ela fala isso no episódio. E não dá tempo disso acontecer. Não dá tempo nem dela tentar. A última coisa que ela tem depois dessa conversa é ver ele morrendo. O episódio o que foi interessante, porque ele falou pro Eugene, né? Se você ama, você consegue ver o rosto e tal. E ele queria ver o rosto da Gale quando estiver morrendo e tal. E ele negou isso pro Eugene, que ele matou o Eugene, mas ele teve isso, né? Porque quando ele tava morrendo, a Ellie tava lá e ele conseguiu ver o rosto da Ellie uma última vez. Mais uma amostra de como ele é egoísta, filho da puta, entendeu? Então, outro momento que eu achei sutil, que eu achei muito legal, foi o final do museu, quando eles estavam indo embora, voltando para Jackson. Ela parou, ficou olhando o laguinho lá, e ele olhou para trás e falou: ah, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem. Quando a câmera vira, ela tava vendo um monte de Fireflies lá, cara, no lago. Então, isso mostrou sutilmente que isso já estava na cabeça dela, até quando ela fez 16 anos, entendeu? Então, eu gostei muito da sutileza desse episódio para mostrar certas coisas, tá ligado? Mas outra coisa que eles apressaram, que eu tô tendendo a concordar com vocês e meio que ver o ponto de vista de vocês, por exemplo, quando ele pega ela no quarto lá com a menina, que ele fala, nossa, então você já tá fazendo tudo de uma vez, tá fazendo droga, tá experimentando com a menina e tá fazendo tatuagem. Tipo assim, eles meio que juntaram toda a rebeldia adolescente numa cena só, tá ligado? Quando isso poderia ter sido espalhado por mais tempo.
Concordo. Então Mas Não, mas eu entendo as decisões só porque esse é um outro meio. Esse episódio não podia ter 1h30. Ou eles podiam ter arranjado uma maneira melhor de espalhar esses acontecimentos em mais de um episódio, entendeu? Que esse DVD poderia ter sido assim para ficar mais completinho, ou eles fazem de outra maneira, entendeu? Mas esse jeito o que eles decidiram fazer foi condensar acontecimentos em menos cenas e menos coisas. E um jeito que eles fizeram isso foi o final dele ter confirmado para ela na varanda, ao invés de isso ter sido antes, entendeu? Então eu entendo o que vocês estão falando e eu estou tendendo a concordar com um pouco a condensação não foi feita da melhor maneira possível. Quando começou o episódio, o Alan falou, estão querendo humanizar o Joel. Vou mostrar uma parada no passado dele lá, quando ele era criança, mostrando como é que era o pai dele e tal, e o que vai humanizar ele para as ações futuras e tal. Cara, uma cena até interessante, mas vocês não concordam que aquela cena não precisava se... Porque, assim, cara, qualquer pai vai dizer pro filho, cara, espero que seja um pai melhor do que eu fui para ti. Entendeu? Qualquer pai vai dizer para um filho, quando chegar nesse horário de falar isso para um filho. Não precisava. Eu vou dizer para minha filha, a cientista vai dizer para a filha dele, olha, eu espero que quando tu seja mãe, ou que tu tenha alguém assim, que tu crie e tente fazer melhor do que eu fiz para ti. E tu não precisa ter ouvido isso do teu pai ou da tua mãe, entendeu? Não precisa. Não precisava dessa cena, falo de verdade mesmo, e não precisava dessa cena que a gente falou da rebeldia aí, que apresentou tudo de uma vez. Corta essas duas cenas, ajeita o começo antes da abertura e coloca a cena nesses 9 meses aí do hospital, pô. A cena deu para entender que o pai do Joel maltratava ele. Tipo, que se ele tem uma rebeldia, se ele tem ele é violento, etc., veio porque o pai dele era violento com ele e ele protegia o Tom. Eu entendo que ele é violento e é humanizando, eu entendo que é violento por causa da filha dele que morreu, ele tá ligado? É violento jeito, porque ele é um sem vergonha. E a cena não mostrou isso, na verdade. A cena nem mostrou isso. O que a cena focou em passar como mensagem do Joe foi esse como a redenção do pai dele, né? Não, foi o negócio da... Tenho certeza que depois daquela cena, o pai dele foi lá e enfiou-lhe a mão na cara do maconheiro. Tenho certeza. Safado. Então, o que eu achei? O que eu achei que ia ser? Que eu fiquei muito feliz quando eu vi, mas depois eu fiquei decepcionado quando eu não vi. A proteção do Tommy. Tipo, ele faz de tudo para proteger o irmão, tá ligado? Em seguida, eu acho, ou que poderia ter feito de um jeito bom, ou não sei se isso vai rolar no próximo episódio, acho que não, ele matando os turistas lá em Pittsburgh, né? Que ele fez isso por 10 anos para proteger o Tommy, diz ele, né? Que ele estava protegendo o Tommy, sobrevivendo, matando os turistas que estavam chegando em Pittsburgh. Que esse é um dos motivos do porque ele é monstro e é tudo aquilo que a gente já conversou 1 milhão de vezes. Então eu achei que a cena ia contextualizar isso. Mas o que a cena contextualizou, que é esse negócio que o Matheus estava falando, e eu acho que também conectou com uma das piores partes do episódio passado, que foi a piada da Ellie, de eu vou ser pai, entendeu? Aí isso meio que conecta com aquilo, de tipo, então, quando chegar a sua vez, você vai. Então, eu meio que. Acho que por isso que eles apressaram esse negócio dela se conectar com o filho da Dina, falando aquela piada para potencializar esse momento, entendeu? Que também não funcionou muito bem. Então, tipo assim, eles estão tomando umas decisões assim que, tipo. Essa não é a linha de diálogo que você faz no começo do episódio que você vai referenciar ela, sabe? Não, eu não tenho problema com a tipo assim, o que importa é como ela é utilizada, né? Sim. Ela não foi bem utilizada. Poderia ser uma cena foda se ela fosse melhor utilizada, né? Já estou colocando o Andor já pra jogar na cara do final de The Last of Us. Sim, né, Como fazer 3 finais de episódio maravilhosos. Segunda-feira. Não, peraí que o Rubens estava falando um negócio. Deixa ele terminar, Samuel. Diga. O quê? Você estava falando um negócio aí. Não. Para mim foi essa questão que a gente estava falando aí. Sei lá, é um tipo de diálogo que eu acho que tem que ser um pouco mais para trás pra gente falar, opa, pá, entendi. E vai estar batendo nessa tecla aí do Marquito falando que vai ser pai e sei lá, mano. É legal. Sim, vamos dar mais uma olhadinha aqui no chat aqui e a gente vai para as notas, certo? De 0 a 10, certo? A Andressa disse que os comentários dela são baseados no que tem visto das redes sociais de uma forma geral. O público não vai gostar, está reprovando
Infelizmente. David Jones está cuspindo fogo essa hora, Andrés. Pois é. Enquanto isso, a Pri comentou: para a série, essa cena ter sido ao mesmo tempo ela descobrir e reconciliar serviu para ficar mais dramático e para dar um gancho com a Dina. Aquela parte de se um dia você tiver um filho. Isso mesmo. O Walter Queiroz chegou aqui também. Por que você pôs o Idiocracy aí, o Memal? Eu não quero ver o The Last of Us atrás de mim. Eu não quero ver o The Last of Us. Ao que o Alan comenta o tempo todo é que a HBO está tentando humanizar o Joe o tempo todo. E é necessário, mas é o que temos. Deixa eu ver o que mais aqui. Walter Queiroz falou: episódio tinha tudo para ser um dos melhores e virou um dos piores episódios. Não, nada a ver a Ellie caguetando o Joe, o Eldine morreu e pronto, cara. Não, tem a ver. Aí eu acho que tem a ver. Caguetando o cara, baixo. X9 do caralho, Marquito. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Walter Capá, mano. Vocês querem me enlouquecer, né, Pri? Quero flashback. Toma flashback na cara de vocês aí. Mas tem que ser bem feito, pô. Concordo, Pri. Muito bem. Cara, ela ficou de birra por causa do Eugene. Ela falou na conversa. Chama a Pri, Matheus. Põe a Pri aqui dentro, pelo amor de Deus. Da mesma forma. Ela tem muito sozinho aqui. Que é a única pessoa que concorda com você. Espertinho, né? Ela entendeu ali na morte do Eldine que ele tava mentindo o tempo todo. E foi por isso que ela ficou puta! Sim. Por isso que ela poderia. Ela não falou mais nada por 9 meses. Ela se trancou na garagem e vida que segue. E a Pri falou: para, ô! Né? Do personagem do Praça Nossa. Para, ô! A Pri é uma pessoa diferenciada. Que era necessário do museu. Ele fica cantando com um dinossauro e depois com a capa. Aí, traz a Pri aqui agora. A Pri é uma pessoa diferenciada. Enquanto isso, o Santista virou o Santista. Verdade, Santista. Perdeu hoje, sim, o jogo, parece. Obrigado, Santista. Neymar tava lá na Kings League. Neymar tava lá na Kings League hoje. Amanhã o Neto vai falar pra caramba. Só porque ele tá de barba, estão chamando ele de Santista, velho. A Pri falou, essa conversa deveria ter sido antes. No caso, logo depois da morte do Eldine, era pra ter tido a conversa. O puto da mentira dos vagalumes. Mas eu entendi o que eles fizeram. Foi pra poupar tempo e também pelo drama. Se fosse pra poupar tempo, me dava 1h10 de episódio. É muito inteligente. Perfeito. Obrigado. Se você não me dava 1h10 de episódio de 1h30 assim, Setista. O quê? Os formas fazem. Os formas? Acho que é a forma de fazerem, né? Mas sei lá. Isso. Se é pra fazer 7 episódios, que sejam longos. Justo. Mas é longo. O problema é que é longo. Justo. O problema é que é longo. Vamos pra nota, começando com o Matheus Silva, garotinho. Você vai ser nossa base, você que está com a câmera aí, que já voltou ao normal, sua câmera, já tô lhe vendo aí. Mexe os dedos aí pra gente ver. Isso. Santo. Cara, eu posso estar agora pelado, balançando o tico aqui na tua cara. Helicóptero Helicóptero. Ele tá com os mamilos de fora, mas como a gente sabe. Nota 7, nota 6,5. 6,5 minha nota para esse episódio. 6,5, bancada. 6,5. E você, Grande Rubens, que nota você dá para o episódio? Eu dou 6, velho. 6. Estou com você, garotinho. Mesma nota aí, nota 6. Me decepcionei muito. E você, Setista, você que... Não, vou deixar o Setista que vai ser a maior nota. Vamos mal. Vai escadinha. É que assim, o Memal joga lá embaixo, agora o Setista joga lá em cima para tentar manter uma média. Lógico. Vai ser tão... Mas, cara, eu vou gastar esses 3 minutos de palco aqui. Eu entendo toda essa história da Ellie ter ficado puta. Mas eu aqui ficaria muito mais feliz e contente se o confronto do Fire sobre o que aconteceu tivesse sido na sequência do treco lá do Eldine. Pronto, para mim era a ordem que deveria ser, né? Não é que eu não entendo, eu tô puto, porque para mim é o que para mim faltou. Para mim seria muito melhor se tivesse ali. Aí aquela cena da escada ali era para ser só as pazes mesmo, era para ser só as pazes. Foi covarde, cara. E o seriado foi covarde também, que deu meio que entender que o cara começou a virar com o olho meio esquisito, e aí o Joel alterou.
Atirou só depois que o cara começou a Não, virar. eles quiseram fazer uma puta cena bonita dele olhando pro horizonte, aí mudando, assim, a feição dele, do olho e tal, e aí não me dá o som do tiro, me dá um monte de urubu voando, sabe? Igual o Demolidor lá, que jogou o cara do prédio e o roteirista não deixou o cara morrer. Matar, não deixou, é verdade, é verdade. É. E você, mas meu irmão, e a nota? Nota, meu irmão, nota! Não, mas qual é a nota? 6,5 aí, rapaz. Cientista, mande aí o seu 10. A sua nota. Antes de eu começar a conversar com vocês, era 10. Eu saí do episódio com 10. 10. Eu até falei, mano, é 10. É o primeiro episódio 10 da série. Já tinha falado. Só que, para vocês verem que eu não sou inflexível. E é por isso que eu gosto de debates e conversas de ideias abertas, assim, porque me influencia. Vocês têm razão em algumas coisas que vocês falaram que me impactou. Esse negócio mesmo eu entendendo que a cena final foi condensada por causa de ser uma série, não ser um jogo, essas coisas, eles perderam uma oportunidade muito forte de separar e dar 2 impactos grandes diferentes para 2 coisas diferentes, ao invés de colocar tudo rápido numa coisa só. Eu entendo, isso foi uma falha. E alguns outros pontos que vocês levantaram, assim, de meio de narrativa. Esse negócio dos 9 meses não me incomoda tanto, mas sim, seria melhor, sim, eu concordo. Então eu dou 9, eu tirei um ponto aí, porque eu concordo com o ponto de vista que vocês falaram das coisas. Mas para mim, tipo, essas partes que eu falei, ela vendo os vagalumes no lago, a cena do museu eu achei fantástica. Para mim, se ela fosse maior, não ia servir para nada além do que ela já tinha servido. Então, para mim, eu achei fantástico. Né, todas as outras cenas, assim, eu acho que funcionou. E eu fiquei muito feliz com o episódio, cara. Eu fiquei bem contente. Eu só me preocupo com o último. Com certeza a gente não vai ver. Esquece Abby, esquece. Cara, assim, vamos esperar mais 2 anos aí para ver o que vocês estavam querendo ver de Abby, porque é o último episódio, não tem tempo mais para desenvolver mais nada. É a finalização dos 3 dias da Ellie. Aí a temporada 3 vai ser os 3 dias da Abby, e no final vai juntar e vai ser tudo aquilo que a gente quer ver e tal, né? Mas então eu fico meio preocupado que essa temporada não no conjunto da obra não vai ser uma boa temporada, vai ser vista como tipo uma IP que eles mandaram bem pra caramba na primeira temporada, e na segunda as ações subiram muito e agora as ações estão descendo total. Então mas esse episódio eu acho que para mim é o episódio de destaque da série até agora, mais do que a morte do Joe, na verdade, para mim. Funcionou, para mim foi melhor do que o episódio da morte do Joe. Não, cientista, não. Nossa, cientista, me deu uma coisa tão ruim agora tu falar. Esse cara, ele assim, para mim o melhor episódio ainda o que eu dei a nota 9 foi o primeiro episódio, que tipo assim, veio legal, uma sequência de série, abriu muito bem. O episódio 2, nota 10, cara, eu não vou lembrar de cabeça agora o terceiro e o quarto, eu acho que o quarto eu dei um 8, o terceiro eu não lembro, achei o terceiro meio assim. O anterior eu subi a minha nota, porque o episódio melhorou do meio para o fim, e esse episódio começou bem, foi caindo, eu não consigo passar de 6,5 para esse episódio, eu comparando ele com os que eu já vi antes, cara. Se tu puxar o primeiro e o segundo, tu não pode dar 9. Eu não quero mudar tua nota, pelo amor de Deus, a nota é tua, a ideia é tua. Só que se tu olhar o primeiro episódio e o segundo episódio dessa série, não tem como tu fechar esse episódio com 9, cara. Ele é muito inferior ao que a gente já viu. Ele é inferior demais, mas cada um com as suas ideias. Tá certo? Acho não, faz uns 4 episódios que eu tô dando 7, velho. Tem cara que vem gravar as coisas e dá problema na câmera, mano. Não vamos julgar, não, macho. Vai te fuder, Samuel. Sim, a Pri comentou aqui, ó. Tem a Abby aqui, ó. No último Samuel passa um dia sem dormir, tá todo pipão, né? Ela aparece no último frame, assim, ó, olhando pro horizonte. A Pri sabe porque ela viu o trailer, provavelmente. Ela adora ver os trailers. É verdade. A Pri adora ver os trailers depois do episódio. Eu não gosto de ver trailer depois do episódio. Aqui ninguém vê trailer, não. Aqui é na ela deu nota 8. Deu nota 8 aí pro episódio, pra esse episódio aqui.
Pois bem, negades, vamos ficando por aqui até a próxima semana na conclusão de The Last Amanhã of Us. tem Endor, hein? Amanhã tem Endor, hein? É mesmo, Caio, Caio. Amanhã tem Endor, segunda temporada, com o Setista e o Jonathan Aziel lá do Pod Meu Nerd, né, galera? Vai com esse trio aí, que amanhã eu não vou participar não, porque eu vou assistir Missão Impossível novo aí, que eu assisti o Missão Impossível. Não, o Caio também do Pod Meu Nerd, o Caio vai estar lá também. O Caio também? Então pronto, fechou o Caio também do Pod Meu Nerd. E terça-feira, nossa homenagem ao grande Tom Cruise aí, que foi o ganhador do último Gatos do Cinema, né? Ganhador não, vice-campeão, né? E a gente vai comentar os 7 melhores filmes escolhidos por mim, Matheus, e a diretora da Videoteca do Nanda, a Aline. Então, terça. E quarta, né, sai o nosso podcast sobre filmes subestimados. Que filme você acha incrível, mas que a crítica e o público detonou? É o que a gente vai comentar. Episódio 8. Episódio 8. Ai. O Alan, adivinha qual é um dos meus filmes que tá na lista de filmes do Tom Cruise? Adivinha? Filme do Tom Cruise? Isso. Mas que raio de lista é essa? A lista dos melhores filmes. Mas só que o teu filme não entrou não, viu, Matheus? O teu filme não entrou não, viu? Caramba, Days of Thunder. Isso aí. Mas ele não entrou como melhor, vai entrar como menção honrosa, viu? Não entrou como melhor, não. Sim, negado, vamos ficando por aqui e até o próximo. A próxima crítica. Vocês entenderam aí. Até o próximo Cabine do Tempo. Eu ia falar isso aí, não, tio. Até domingo que vem. Até domingo que vem, mais The Last of Us. Rubens, valeu a parceria. Valeu, gente. Mais uma vez, amei mal. Até amanhã. Samuca, beijo na bunda. Te amo. Acho que agora o barato é todo mundo ficar brigado com o outro por 9 meses aqui e ninguém contar nada por quê. Todo mundo chorar com 3 linhas de diálogo, hein, mano? E aí o Setista dá nota 10. Aí o Setista dá nota 10. Valeu, né? Não, gente, vocês são amigos de verdade. Toma. 9, nota 9. Feito, gente. Valeu.